E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou César Nascimento, do canal N César, e hoje a gente vai falar sobre promises e async e await, beleza? São formas aí que o pessoal utiliza geralmente para fazer requisições para APIs, né? Ou seja, para algum banco de dados ou algum back-end em si. E belezinha. Iniciando já pelos principais conceitos do JavaScript que a gente precisa saber antes de entender o que é promise, tá? A gente precisa saber que o JavaScript, por padrão, ele vai executar os códigos de linha por linha, ou seja, de cima para baixo, um por vez, beleza? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou criar três funções, tá? Função A, que vai dar o console log e dizer result of A. Tudo em inglês, tá, pessoal? Só para facilitar. Function B, console.log result de B. Opa, de não, off. E deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil, né? A, C. E result de C. E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar cada um aqui embaixo. A, depois eu vou dar um console log e dizer que A foi chamada. Depois B foi chamada. E C foi chamada. Beleza? Então, pessoal, a gente tem esse código aqui, a gente tem essa promises.js dentro da nossa pasta de configuração do ambiente que a gente criou, tá? E aí eu só fiz criar aqui um promise.js, beleza? Não fiz nada demais. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, vamos executar esse código aqui. Só que para vocês executarem, vocês precisam ter o Node.js instalado, tá? Para vocês saberem se ele está instalado, é só dar um node espaço "-v". E aqui ele já mostra a versão que o meu tá. Se o de vocês não tiver, é só instalar o Node, depois volta aqui no VS Code, abre um terminal aqui, ó, terminal, new terminal, e vai ficar dessa forma, tá? Então, pessoal, eu quero executar esse código aqui para mostrar esse resultado no console aqui, beleza? Como que faz isso? Node promises.js, que é o arquivo nome do arquivo aqui, tá? Então rodei, ó, ele fala resultado de A, depois A foi chamado, resultado de B foi chamado, resultado de C e C foi chamado, tá? E aí, como mostra o nosso exemplo, o JavaScript ele executa primeiro a função A, depois a função B e por último a C. Então essa execução em ordem, ou seja, ele executa uma para depois ir para outra, a gente chama isso de código síncrono. Isso quer dizer que enquanto a função A não for finalizada, a gente não vai para a função B, beleza? Porém, existem alguns meios da gente fazer um código assíncrono, ou seja, chamar a função A, enquanto ela é executada, chamar a função B. Isso pode ser útil em alguns momentos. E aí, o meio mais fácil de a gente fazer isso aqui, só para vocês começarem a entender o conceito de promises, é utilizando o setTimeout. Então, por exemplo, vou colocar um setTimeout aqui, ó, e vou colocar 1 segundo de delay e passar o meu console log aqui para dentro, beleza? Depois vou aqui na do AB, vou colocar de 500 milissegundos e na C eu vou colocar de 1200 milissegundos, beleza? Então, teoricamente, ele vai chamar todas as funções, porém só vai mandar o console log da que tiver o menor tempo. Vamos ver como é que fica. Node promise.js. Então, ó, ele chama o resultado da B, que é a que tem menos tempo, depois a A e depois a C. Porém, esse console log que está aqui fora, pode perceber que ele é executado antes, mesmo sem a A sendo chamada, né? Ele fala que a A foi chamada, porém, na verdade, a B que foi chamada primeiro, né? E aí, pessoal, o motivo disso é que a função está com o menor delay, ou seja, o menor tempo no setTimeout vai ser a que vai ser executada primeiro, né? Que é a B, independente da ordem. E aí a gente tem esse probleminha aqui do nosso console aqui em cima, né? A gente tem esse problema a se resolver. Como fazer esse console log que diz que a função foi executada só ser mostrado quando ela realmente foi executada? E aí, pessoal, a resposta está em um método que a gente usa muito famoso que se chama callback. O callback ele é uma função que é chamada quando outra função termina seu trabalho. Então, como que a gente pode chamar esse callback aqui? Ele é muito utilizado aí no dia a dia. Só passei daqui como argumento. E aí, depois que a gente já executou o nosso trabalho, a gente pode chamar ele aqui ó, como uma função, beleza? Então, vamos fazer isso aqui para as três. Callback. Opa. Callback. E aqui também, callback. Callback. Beleza? Então agora a gente recebe um argumento nessas funções. E o que é que a gente vai fazer? Em vez de passar o console log solto aqui, a gente passa como argumento. Então fica dessa forma, pessoal.
coloco uma função anônima aqui e chamo o meu console log. E vou fazer isso para todas as outras funções, tá? É o meu console log. Ficando dessa forma, tá? E aí, a gente já passou o nosso console log, né? Então, quando essa função finalizar o trabalho dela aqui do console log, o callback é executado. E aí sim vai funcionar de forma correta, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma limpada. Show! Aí, ó. Result de B, B foi chamado. Result de A foi chamado. Result de C, C foi chamado. Beleza? Porém, vamos lá, pessoal. Agora, as nossas funções de A, B e C recebem um parâmetro, beleza? E aí, em vez de colocar os console logs como antes, né, a gente está no argumento. E com isso a gente tem um comportamento quase da forma correta. O motivo do quase é porque as funções elas estão sendo executadas baseadas no tempo do setTimeout e não na ordem que ela foi chamada, né? Porque qual seria o correto? Se eu chamei a A primeiro, tem que executar A, depois a B, depois a C. Mas no nosso contexto está sendo a B, depois a A, depois a C. Beleza? Então a gente tem aí um problema a se resolver, tudo bem? E como que a gente resolve esse problema? A gente resolve de uma forma que é bem famosa também, que o pessoal chama de callback hell, tá? Ele não é muito recomendado. Ele meio que a tradução literal é inferno de callback. E ele funciona da seguinte forma: a gente vai chamar a função A, essa daqui, e aí dentro da função A a gente vai chamar a função B, e dentro da B a gente vai chamar a C. Então vai ficar um pouco estranho, mas vai ser mais ou menos dessa forma, pessoal. Dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui dentro da função A, vou chamar a função anônima, e aí abro as aspas aqui. E aqui dentro da função A, eu chamo a função B, e aí faço a mesma coisa, função anônima na B, e aí dentro da função B, eu vou chamar a função C. Só que antes, não se esqueçam de colocar o console log aqui. Então, a chamada, deixa eu botar a called, né? Para ficar tudo em inglês. Depois console.log b called. E aí por último chamamos a B aqui. Console.log c called. Beleza? Então, ó, fica dessa seguinte forma, tá? E vamos ver agora aqui se ele funciona da forma certa, né? Que é executar primeiro A, depois a B, depois a C. Então, ó, result de A, A chamado, result de B, B chamado, result de C, C chamado. Beleza, resolvemos o nosso problema. O vídeo acaba aqui? Não acaba, pessoal, porque com poucas funções, isso aqui é algo tranquilo de se fazer, é bacana, mas imagina se a gente tivesse 10 funções para serem executadas em ordem. Aí sim isso aqui iria se tornar um inferno. Então agora, pessoal, é aí que chegam a promise ao resgate. E é por esse motivo que as promises chegaram para ajudar a gente, tá? Ela serve para facilitar a nossa vida quando a gente está trabalhando com operações assíncronas mais complicadas. Então, uma promise ela é basicamente um objeto que tem dois métodos, o .then e .catch, e geralmente algumas pessoas utilizam .finally, que já a gente vai comentar um pouquinho mais, beleza? Então, quando uma promise foi executada e houver um sucesso da resposta dessa promise, o que houver dentro do then vai ser executado, beleza? E caso haja algum erro, o .then não vai ser executado, o que vai ser o catch. Então, beleza? De forma resumida, uma promise é um objeto usado para fazer um processamento assíncrono, ou seja, de algo que vai acontecer depois de uma ou várias funções, tá? E aí, pessoal, uma promise ela pode ser criada pela classe promise do próprio JavaScript, que como a gente comentou ali em cima, vai precisar de um callback, ou seja, uma função que vai executar o código. E aí, pessoal, vamos entender já já, tá? Mas só para vocês saberem, quando a gente trabalha com uma promise, ela vai ter dois argumentos, o resolve e o reject. E eles servem respectivamente para devolver, entre aspas, o resultado da função, no caso do resolve, e devolver um erro, caso exista um, do contexto do reject, beleza? Então, pessoal, continuando aqui, ó, vamos criar uma promise utilizando o JavaScript aí, tá? Fica dessa forma, const myPromise é igual a new promise, ou seja, a gente está instanciando aqui uma nova promise,
E a gente passa os nossos argumentos lá que a gente comentou, né, que é o resolve e o reject, beleza? E aí a gente chama eles aqui, ó, resolve success payload, ou seja, o nosso sucesso, e se necessário chamamos o reject payload, ou de forma mais fácil, error payload. Aí depois, pessoal, para a gente utilizar essa promise é dessa forma, myPromise.tem, e aqui no tem eu posso colocar, sei lá, success, e eu dou um console.log nesse success, depois eu dou um catch. Percebam que eles é tudo depois do ponto, ó. Ponto aqui, aí chegou no parênteses, ponto de novo. Então no catch, como é erro, né, vou colocar aqui o argumento de erro, console.log erro. E aí, pessoal, deixa eu só formatar aqui, a gente tem também um finally, que o finally ele é basicamente uma função finally, que vai ser executada sempre que uma promise chegar no seu final, seja ela com resultado de sucesso ou de erro, beleza? Então, a gente pode considerar que o finally sempre vai executar, tudo bem? Então, recapitulando, o tem, como eu já falei, serve para utilizar quando a requisição for um sucesso, o catch é para se houver algum erro, e o finally ele vai ser executado no final de uma função independente do status de erro, belezinha? Então, pessoal, só para... vamos apagar tudo aqui, vamos criar uma promise que a gente vai agora executar, e vamos fazer da seguinte forma, const promise a é igual a new promise, e aí colocamos aqui o nosso resolve e o reject, e chamamos a função da forma que a gente já está acostumado, tá? Aqui eu vou colocar um set timeout, só para ficar um negócio que vai demorar um tempinho, de 1 segundo. E aqui eu coloco o resultado que eu quero entregar. Nesse caso, eu quero só entregar o nosso sucesso, que é o resolve, tá? Então, resolve. Aí aqui eu vou colocar aqui result of promise, beleza? Então, show. Temos a nossa promise criada, agora vamos utilizar ela, né? Vamos utilizar aí baseado no contexto que a gente quer. No nosso caso, queremos testar se ela funciona. Então, promise a.tem, depois o result aqui, e aí eu quero dar um console.log result of promise, a vírgula e result, beleza? Depois eu quero colocar um catch, para caso esteja um erro, depois um console.log erro, e passa a vírgula aqui para ele me falar. E por último, pessoal, colocar o finally, que o finally vai ser só um console.log dizendo console.log finish. Finished. Ou seja, dizendo que a execução foi finalizada, tá? Então vamos executar aqui, ó, node promises.js. E esse é o resultado, ó, result of promise, que é isso aqui. E ele imprime novamente, result of promise aqui. E depois ele imprime o finished, que foi o finally que é executado sempre que a promise termina, independente de ser um tem ou um catch, de ser erro ou sucesso. Então, recapitulando, no exemplo aí, a gente utilizou os conceitos que a gente aprendeu até agora, e observem que tudo funcionou da forma correta, tá? Então, a gente tem o resolve, depois o finally, e tudo dá certo, beleza? Então, a gente aprendeu que a gente consegue manipular erros aqui no catch, tudo bem? Porém, pessoal, a gente tem outra forma de manipular erros que é direto aqui no .tem, que eu não recomendo você utilizar, mas é legal saber, tá? Então, ficaria mais ou menos dessa forma, pessoal. Deixa eu remover isso aqui. E aí aqui, ó, logo no finalzinho, a gente dá uma vírgula e passa outro parênteses aqui, passando um erro e dá um console.log erro. Pode ser dessa forma também, vai funcionar do mesmo jeito, tá? E aí, se você tentar utilizar um .tem e um catch aqui embaixo, ele vai dar prioridade a esse tem, tá? Mesmo que aconteça um erro, vai imprimir o erro daqui de dentro e não esse de fora. Então, é algo que vocês podem fazer, porém, é bom só estar utilizando da forma padrão, tá, pessoal? Que é só com o catch, que é seguindo aí o padrão que o pessoal sempre utiliza, tá? Então, partindo para o nosso próximo tópico, pessoal, que é manipulando erros com o .catch. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que se lembrar é que o catch ele não vai ser invocado só se a nossa requisição der algum erro, né? Ou seja,
só se o endpoint tiver caído, por exemplo. O catch ele também vai ser invocado se acontecer algum erro de compilação no JavaScript. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. E aí vou chamar uma variável aqui que não existe, esse i não existe. Então se eu chamar aqui o nodePromises, ó, ele vai quebrar aqui e vai dizer i is not defined. Então o catch ele não serve só para isso, tá? Ele até deu a nossa mensagem de erro aqui, deixa eu só mudar. Erro on promise, só para vocês verem que ele parou no catch. Ele diz aqui, ó, erro on promise e is not defined, tá? Então no exemplo aí a gente tentou incrementar uma variável que não existe na nossa promise e por isso o JavaScript acusou o erro e parou no catch, tá? E aí, pessoal, é obrigatório utilizar o catch e o finally? A resposta é, os dois são opcionais, mas é uma boa prática utilizar, tanto para tratar os erros, quanto para chamar alguma função depois que a promise for executada, tá tudo bem? No caso do finally. Então, um exemplo bacana do finally, pessoal, é quando a gente faz uma requisição para algum site e a gente quer adicionar um status de load, né, para mostrar para o cliente que está carregando. Então, quando a gente chama a nossa promise aqui, ó, deixa eu voltar como estava antes, chamamos a nossa promise, a gente já poderia setar aqui um setLoad true, beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Chamou a promise, está carregando. Se deu bom, não tem, ele vai setar para falso, né? Ou se deu ruim, também precisa setar para falso. Aí vocês têm duas opções. Ou vocês vão colocar um setLoading false aqui dentro e aqui, para prever tanto o sucesso quanto o erro, ou vocês podem ser espertos e simplesmente setar uma única vez, setLoading, aqui no finally, que vai ser executado sempre no final da promise, tá? Então, isso aí pode parecer besteira, né? Mas só da gente estar chamando o setLoading só duas vezes, aqui e aqui, em vez de chamar várias vezes, que seria no T e no catch, a gente está ganhando performance, pessoal. E performance no nosso mundo de desenvolvimento é tudo. Então, sigam as boas práticas, beleza? Então, o nosso próximo tópico, pessoal, é o Promise All e o Promise Race, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer alguns exemplos aqui de como a gente estava fazendo antes, dessa forma aqui, ó. Const A, ser uma new promise, chamando resolve aqui e abrindo nossa função. Depois set timeout, padrãozão, né? Colocar 1000 aqui e aí chama o resolve dizendo result of A, beleza? Show. Vou copiar aqui para criar mais duas, né? A B e a C, então B e C, e vou mudar o tempo também, pessoal. Aqui eu vou colocar 500 e aqui eu vou colocar 1100, só para ter uma diferenciação, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O promise all, só para vocês entenderem a teoria, o promise all ele aceita um array de promises como argumento e retorna uma única promise, ou seja, ele vai receber vários promises e vai retornar só uma. E essa promise só vai ser retornada, essa única promise, quando todas as outras promises do array foram finalizadas, beleza? Já o promise.race, ele também recebe um array de promises, mas vai executar uma promise e depois que uma promise for executada, ele já para a execução. Então, por exemplo, se a gente tem 3 promises no promise.race, ele vai executar a primeira. E depois da primeira ele já para, ele não vai partir para as próximas. Então a gente tem essa diferenciação aí, tá? O promise all ele vai executar todas, uma por uma. Já o promise race ele vai executar só uma. Depois que ele executou uma, ele ignora as outras, tá? Porém, se alguma das promises der erro, os dois métodos vão parar a execução, tá? Independente se rodou todas ou não, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos chamar o race primeiro, promise.race. E aí, como eu falei, ele aceita um array de promises, então vou chamar um array aqui, vou passar A, B e C, beleza? E aí depois eu vou dar um .stem, colocar aqui data e dar o console.log success e retorna a data, beleza? Depois eu vou dar um catch, bem padrão, erro e console.log erro on promise e chamo o erro aqui, beleza, pessoal? Então vamos executar aqui, tá? Na teoria o race ele vai pegar todas, mas aqui executar primeiro ele compara nela e fica por isso mesmo, tá? Deixa eu limpar aqui e aí, ó,
podem perceber, né? Ele recebeu as três, A, B e C, mas só executou a B. Por que só executou a B? Porque a B é que tem um menor tempo, pessoal. Então, essa é a ideia do Promise Race, tudo bem? Então, a B meio que ganhou essa corrida, tá? Então, agora, pessoal, vamos só mudar aqui, ó, de Race, vamos colocar o AL, beleza? E aí, a gente pode fazer uma tarefa, mudando de contexto, né, no AL, a gente pode fazer uma tarefa depois que todas as promises foram resolvidas, né? Então, deixa eu dar o coisa aqui, ó, para vocês verem. Então, ó, ele executa A, depois a B, depois a C. Ele executa todas. Essa é a ideia do AL, tá? Então, um exemplo de aplicação de utilizar o promisal no mundo real, né, seria se a gente tivesse um filtro de compras que faz múltiplas requisições para entregar apenas um resultado filtrado, tudo bem? Então, sei lá, a gente vai num site, a gente quer filtrar uma categoria, depois a gente quer filtrar o nome de uma roupa, depois o tamanho. Então, poderia ser aplicado dessa forma, tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia do promisal e do race, belezinha? Então, agora, pessoal, eu vou colocar aí na tela alguns exemplos em frameworks e bibliotecas famosas para vocês entenderem, né? Porque nada melhor do que dar exemplos, como eu dei aqui para vocês, é dar exemplo baseado no mundo real de desenvolvimento, tá? Então, vamos ver como que a gente pode utilizar uma das formas de utilização de Promise no React, utilizando o pacote Axios. E esse pacote ele serve para fazer requisições de fora, tá? E a primeira, como eu falei, é no React, tá? Então a gente tem uma função aí chamada fetchData, que ela é assíncrona, ou seja, tem esse async aí. E aí ele tenta fazer uma requisição para essa URL chamada de stuff/to/fetch. E aí quando ele recebe essa requisição, ele dá um try ali, setData, né? Ou seja, ele seta o resultado como essa resposta. Se não, ele dá o catch ali e finaliza o erro, beleza? Então, essa é a utilização aí no React, utilizando o await, né? Só para vocês verem como é diferente. Mas agora, pessoal, vamos ver outro exemplo aí, utilizando o .tem no Angular.js, tudo bem? Então, a gente tem a nossa classe aí do Angular, temos os nossos constructor e a gente inicializou esse list.json dentro do constructor como vazio, que é o que a gente quer meio que mapear. Então, novamente, na nossa função getList, estamos utilizando o axios.get, e vamos fazer uma requisição para um JSON. Beleza? E nesse JSON, se for sucesso, ou seja, no .tem, ele vai mapear esse list.json com a response, né? response.data, senão ele dá o catch erro, beleza? Então, é bem semelhante, né? A ideia de usar o try é substituída pelo .tem nesse contexto, mas a gente ainda utiliza o catch normalmente, tudo bem? Então, entendemos o promise aqui. Vamos agora, pessoal, entender a ideia aí do async e do await, tá? Async e await são basicamente formas mais apresentáveis de ter múltiplas promises. Então, para utilizar o async e o await, a gente precisa passar o async como argumento na nossa função, que vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó, pessoal. Async function myFunction. E aí, essa myFunction vai ter, por exemplo, const result, que vai chamar um await new myPromise. Exemplo, tá, pessoal? Ou pode ser com arrow function, const myFunction é igual a sync, depois parênteses, e const result é igual a await new myPromise, beleza? Então, pessoal, fazendo a adição do async aqui, ó, a gente consegue utilizar o await dentro dela, mas se a gente remover o async, não conseguimos utilizar o await da forma correta, tudo bem? Então, é obrigatório ter os dois aí. E aí, pessoal, adicionar async para a nossa função significa que a gente está tornando ela assíncrona, ou seja, quando essa função for chamada, a promise é retornada e o código continua sendo executado, tá? Sem precisar esperar pelo resultado dela. Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso exemplo que a gente tinha, o anterior, e vamos adaptar ele para utilizar o async e o await, tá? Então, a gente tem aqui as nossas promises, beleza? E vamos só apagar isso aqui, ó, esse promisal, que a gente vai fazer de outra forma, pessoal. Como que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar uma função chamada const do jobs, que vai ser assíncrona. E aí aqui eu vou definir três constantes que vai ser os resultados de cada promise, tá? Então const result a é igual a await a, chamando a nossa promise a. Const result b é igual a await, chamando a nossa b. Const result c é igual a await, chamando a c.
Depois eu vou retornar elas, já que são várias promises, eu vou retornar dentro de um array. Então, result A, result B, result C, tudo bem? E aí, pessoal, vamos agora utilizar esse doJobs para fazer o nosso beabá do .tem e do .cat, beleza? Então, dojobs.tem e, como a gente já aprendeu, né, result console.log success e chamamos o result aqui. Depois temos o nosso cat e aí passamos o nosso erro por aqui, console.log erro, beleza? E show! Agora vamos executar e ver o que acontece utilizando assim que é o wait, tá? E aí, pessoal, como vocês vão poder perceber, o resultado é a mesma, tá? Só muda a utilização, fica de uma forma mais elegante e mais organizada dessa forma, tá? Então, pessoal, beleza, fizemos dessa forma. Agora, vamos adaptar o nosso código e utilizar o try e o catch, que é a melhor forma de se trabalhar com as promises, tá, pessoal? Porque a gente está pegando o erro aqui, mas é bom pegar o erro aqui dentro também, né? Dentro da função. Então, eu vou chamar o try aqui. Depois eu vou passar todas essas informações aqui de sucesso para dentro do try e dou um catch aqui, pegando o erro, e chamo a funçãozinha dela para retornar um null, null e null. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, se der algum erro aqui na nossa wait, ele retorna nulo simplesmente, tá? E aí, se a gente tentar fazer algum erro, né, ele vai acontecer dessa forma, em vez de quebrar a aplicação, como aconteceria se a gente não tivesse esse catch aqui. Belezinha, pessoal? Então, fazer um teste aqui, ó. Coloquei essa função aqui que não está definida, então aqui vai dar um erro, e vamos ver o que acontece. Então aí percebam, pessoal, em vez dele quebrar a aplicação, que seria algo horrível para o nosso cliente, ele vai estar retornando esse nulo aqui para a gente, que é algo bem bacana, né? E aí, pessoal, outra coisa bacana, deixa eu reverter aqui, é que a gente pode retornar uma promise dentro de outra promise. Como assim? Vamos adaptar aqui o nosso return, pessoal. E aí vou retornar uma promise aqui, ó, new promise, resolve. E aí, mandar aquele set timeout, né? Velho set timeout. Colocar aqui um tempo de 1000 segundos, ou 1000 milissegundos, e dar um resolve. E aí, nesse resolve, vamos supor que a gente quer passar uma resposta como se fosse uma resposta do back-end, né? Então, vou passar aqui, ó, um objeto. Nesse objeto, eu retorno esse values. E aqui dentro desse values, eu vou retornar o nosso array de result A, result B, result C. Belezinha? Então, show! Já temos aqui. E aí, se a gente executa, a gente vai ter aqui, ó, dessa vez recebemos um objeto com algo um pouco mais elaborado, né? E o nosso array lá de resultados das promises, tudo bem? Então essa é a nossa aula de promises, pessoal. É uma funcionalidade incrível, mas que tem suas limitações, né? E uma delas, que é bom vocês saberem, é que quando uma promise é executada, no momento que ela está sendo executada, ela não pode ser cancelada, tá? Mas a ideia é essa. Espero que vocês tenham aprendido bastante e agradeço pela presença. Até mais.